não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vocês leiam Suetonio, a história dos 12 Césares, para vocês terem uma ideia do que eram os costumes sexuais na antiguidade. Quer dizer, a lei cristã ela veio para acabar com isto. Passados 2000 anos, como muito dessa lei se incorporou no sistema jurídico no Estado, você não precisa mais ser cristão para você estar submetido a esta pressão. Você já nasce no meio delas. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o medo de você ser marginalizado, ser destruído socialmente, por causa da mais mínima infração disso aí, é hoje infinitamente mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Estão compreendendo? Então, eu digo, não é mais a sua cobiça e sua luxúria que vai afastar você de você mesmo. É o medo que você tem da cobiça e da luxúria. Você não é sincero o suficiente com você mesmo, sequer para você ter cobiça e luxúria. Você está muito alienado. Então, aí, por exemplo, veja, a instituição da família, tal como é hoje concebida, foi uma grande vitória, né, que a igreja obteve para a população de escravos romanos. Porque o escravo romano não tinha direito de ter família. Para eles procriarem, assim, uma vez por ano, juntava, né, um bando de homem com um bando de mulher, era uma macro suruba, tá certo? E daí nasciam as crianças e ninguém sabia quem era filho de quem, tá certo? E portanto você, não tendo família, seus filhos não tinham direito à herança. Isso aí durou séculos. Então a igreja insistiu que as pessoas pudessem, as pessoas, vamos dizer, de muito baixa extração social, ou os soldados inimigos feitos prisioneiros, ou qualquer pessoa que vivesse a condição de escravo pudesse ter família. E isso foi, evidentemente, uma grande conquista para essas pessoas. Tá certo? Quando se criou, já na Idade Média, a figura do servo da gleba, a situação do servo da gleba em relação ao escravo romano já era infinitamente melhor, era paradisíaca, porque a única diferença do servo da gleba é que ele não podia sair daquela terra, ele tinha que cultivar aquela terra, e uma parcela do que ele colhesse da terra pertencia ao dono da terra, tá certo? Mas o dono da terra, por sua vez, não podia mandá-lo para fora, mandá-lo embora. Então por isso chama o servo da gleba. A sua vida depende desse pedaço de terra, tu não pode sair daqui. Mas você pode ter família, você lega aos seus filhos o direito sobre essa terra e assim por diante. Então já é uma situação muito mais humana que a do escravo romano, tá certo? A valorização cristã da vida de família, em grande parte, foi por causa disso. Tá certo? Quer dizer, não podemos dizer que para o cristianismo a vida de família seja um valor absoluto, porque ela coloca muito acima, por exemplo, a vida do monge. Se o sujeito decide ser monge, ele tem um mérito maior do que se ele decidir criar uma família, mas a família é um valor que o cristianismo reconhece. Tá certo? Porém, à medida em que surge o moderno direito de família, tá certo? Em que todas as relações humanas, né, começam a ser mediadas pelo Estado,
Note bem, o casamento civil é uma coisa moderna. Século XIX, meu filho. O século XIX que espalhou. Não que não existisse totalmente antes, mas foi o século XIX que transformou o casamento civil numa obrigação universal. Antes o nego casava na igreja, está tudo bem. E um pouco antes disso, nem casava na igreja. Por quê? Para a igreja, existem 7 sacramentos, dos quais 6 são oficiados pelo sacerdote, e o último, que é o sacramento do matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. Então quer dizer que se eles estão vivendo juntos e tiveram filhos, etc., já estão casados. E a igreja simplesmente reconhecia isto. Então quer dizer, mesmo a ideia de casar na igreja já é um pouco mais recente. Mas o casamento civil é mais recente ainda. Na medida em que ele se dissemina por toda a humanidade ocidental, então o Estado passa a mediar todas as relações amorosas entre seres humanos. Quer dizer, você veja o tremendo potencial de alienação que se introduz aí. Essas relações não podem ser mais pessoais. Está entendendo? Por exemplo, cada vez que você vai para a cama, você está levando, com a sua mulher, você está levando lá o juiz, o promotor, o advogado, o oficial de justiça, está todo mundo lá observando, esperando você dar uma fora, está entendendo? Cometer alguma infração para acabar com a sua vida. Tá, agora pergunto eu, nessas situações, como poderia ser a família o abrigo da verdadeira intimidade e da verdadeira, vamos dizer, autenticidade das relações humanas? Não é possível isso. Então a família se torna, hoje em dia, um dos principais fatores de alienação. Estão compreendendo? Não que ela seja sempre isso. Você pode convertê-lo no contrário, mas você vai ter que brigar muito. Então, mais ainda, vários elementos da moral cristã que se incorporaram na legislação civil foram invertidos, tiveram o seu sentido invertido a tal ponto que hoje são defendidos por motivos contrários àqueles que os geraram na inspiração cristã originária. Tá certo? Por exemplo, os famosos direitos da mulher. A mulher tem direito a isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher pode pedir divórcio do sujeito sem alegar nada. Ela não precisa alegar coisa nenhuma, simplesmente não quero mais. Então o sujeito tem uma família até dia tal, no dia seguinte ele não tem mais. E ela faz isso porque ela é cristã? Não, ao contrário. Está compreendendo? Quer dizer que aquilo que apareceu como um valor cristão, de defesa da família, porque a família simboliza as relações entre a igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo, adquire um valor autônomo, tá certo? E passa a funcionar movido pelos valores contrários. Quer dizer, a vaidade feminina, o orgulho feminino, o desejo feminino de poder, tá certo? Sustenta a família hoje. Está compreendendo? Note bem, qualquer pai de família ele se sente obrigado a manter um certo padrão de vida para a sua família, porque senão ele pode perder a família. Vocês já mediram o quanto isso é desumano? O sujeito simplesmente é azarado, ele não consegue um emprego bom, etc, etc. Então, chega uma hora que a mulher diz, estou com o saco cheio, eu não quero mais este pobretão. Vai no juiz e avisa, estou indo embora. Você já imaginou o poder de pressão alienante que esta mulher tem sobre o marido? É uma coisa terrível, né? Está entendendo? Do mesmo modo, mais forte até do que a pressão da família, é chamada pressão dos pares. A pressão dos
colegas, sobretudo quando você é jovem na escola. Aí eu não preciso dizer muito, porque eu consegui resumir tudo em uma laude e meia no artigo O Imbecil Juvenil. Não é isso? Então, o jovem, de 14, 15 anos, ele teme infinitamente mais a opinião dos seus colegas, porque ele sabe que deles depende o seu futuro, é entre as pessoas desta geração que ele vai desenvolver as suas atividades. Ele teme muito mais os seus colegas do que os seus pais, do que a autoridade dos pais. Mas ainda os pais nunca estão contra ele, os pais só, vamos dizer, só querem defendê-lo no fim das contas, tá certo? Então, vamos dizer, ele cede toda a sua dignidade, todos os seus valores interiores, etc., em troca da aprovação do meio social juvenil, que é frequentemente cruel e implacável. Você vê, por exemplo, essa instituição do trote nas escolas, nas universidades. Né? Então, é uma coisa brutal, onde você tem que provar a sua subserviência, né, ao meio juvenil que te aprova ou te desaprova. Já viu algum pai fazer isso? Ó, meu filho, para eu aprovar você, para eu te dar a tua mesada, você precisa consentir que eu raspe seu cabelo, te pinte de verde, tá certo? Né? Passe alcatrão em você, encha você de pena de galinha, te faça de ridículo. Nenhum pai exige isso, mas os colegas exigem. E você, pelo amor desses colegas, você faz tudo o que eles quiserem. E você vê que isso é uma instituição considerada legítima na nossa sociedade. Então, isso é para vocês medirem a quantidade de pressões alienantes que tem sobre vocês hoje. É uma coisa monstruosa. Agora, se você se voltar contra tudo isso, o que acontece? Nada. Se você não aceitar nada disso, tá certo? O que acontece é que você se torna uma pessoa mais individualizada, mais forte, mais senhora de si, e no fim das contas, mais respeitada. É só, o castigo é esse, mas as pessoas não sabem, elas pensam que elas vão ser realmente destruídas. No Brasil, especialmente, existe um tipo de pressão contra o conhecimento. Se você começa a estudar, a ler, saber alguma coisa, né, o meio de pessoas ignorantes em volta se sente naturalmente, começa a sentir inveja. E expressa a inveja através do despeito, gozando a sua cara, rindo, oprimindo, etc, etc. E você, para conquistar o amor dessas pessoas que não valem nada, você desiste dos seus mais elevados sonhos e objetivos na vida. Eu já vi muito aluno meu ceder, parar de estudar, desistir de estudo só por causa disso. Por causa de uma namorada, por causa de um pai, de uma mãe, de uma coisa assim. Então, eu digo, primeira coisa, se os teus amigos exercerem essa pressão sobre você, largue esses amigos imediatamente. Eles não valem nada. Eles são gente perigosa, são gente maligna, não quer o teu bem, não são amigos. Você conquistará amigos melhores depois. Você pode ficar algum tempo sem ninguém, mas aguente, fique firme que você conseguirá amigos melhores. Hoje, você já tem uma situação muito melhor do que eu tinha no meu tempo. Por quê? Porque vocês têm uma comunidade, centenas de pessoas as quais vocês estão em comunicação através da internet, alguns pessoalmente, que lhes dão apoio justamente no sentido contrário. Não é isso? Então, você não pode esquecer que todos esses elementos antagônicos, eles não existem só fora. Eles já foram internalizados, eles estão dentro de você. Né? Há, por assim dizer, uma voz interior sua que advoga em favor deles e contra você. Né? E este é o problema. Você não precisa vencer a sociedade materialmente, você apenas precisa vencer, vamos dizer, o advogado dela que está falando dentro de você, a favor dela e contra você. Quer dizer, quando Cristo disse que
o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, você nunca pode esquecer isso aí. A sociedade foi feita para servir os indivíduos concretos e reais, e não eles para servir a sociedade. Você não tem dever nenhum para com a sociedade que esteja acima dos seus deveres para com a sua própria consciência e para com Deus, se você acredita nele. Agora, prepare-se, porque você vai ter que defender a sua posição. Não tanto contra as pessoas, mas contra o seu próprio instinto alienante. Estão me acompanhando? Muito bem. O número de pessoas que se interessam por assuntos filosóficos, tá certo? Ou se interessam por literatura, ou por política, etc., assim, que leem livros é muito grande. Tá certo? Porém, destes, o número de pessoas verdadeiramente capacitadas para estudar filosofia é muito pequeno. E o que vai ser o divisor de águas? Não é a sua capacidade de estudo, é esta capacidade que é de ordem moral. Esta que é a fundamental. Se você não tem, você tem que graduar os seus estudos para fazer a quantidade, a pessoa pergunta, quanto eu devo estudar? Você que vai graduar. A sua capacidade de estudo e a sua quantidade de conhecimento tem que ser graduada conforme a força moral que você adquiriu. Não mais. Por quê? Se você continua, né, um sujeito que precisa da aprovação do seu meio social, que precisa da aprovação da sua família, que precisa da aprovação dos amigos, que precisa disso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ao mesmo tempo você estudou e virou um erudito, toda a sua erudição, né, vai virar um instrumento de alienação do você. Quanto mais você estudar, mais burro vai ficar. Isso acontece assim com uma constância absurda. Né? Eu tenho um aluno que uma vez me escreveu o seguinte: olha, eu estou lá estudando filosofia em tal lugar, assim, 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 e o chefe do departamento é uma besta quadrada, é isso, mais aquilo, ele vive me impondo besteira, mas eu não falo nada, por quê? Porque eu preciso da assinatura dele para eu conseguir sei lá, uma bolsa não sei aonde. Eu respondi para ele: então tu não fale mais comigo. Porque se a tua carreira universitária é mais importante do que a sua integridade moral, você nunca vai ser um filósofo. Você vai ser mais um farsante. Você vai ser mais um, né, Zé Arthur Janotti, mais uma Marilena Chauí, mais um Emir Sader, mais um desses aí, tá entendendo? E note bem, não estou falando de pessoa da esquerda não, porque isso aqui é, vamos dizer, esse tipo de sacanagem não é monopólio da esquerda não, tá certo? Então, muito bem, vamos ver aqui. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li.
A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.